Fala, meu lindo! Nós estamos aqui nesse lugar muito chique. O povo é um pouco mais tímido. Muito ricos, muito dinheiro. Estamos em Bruxelas. E a mensagem hoje vai ser gravada nesse lugar lindo, com esses brasileiros, portugueses, angolanos, cabo-verdenses, bulgarianos, eu acho que é isso que alguém fala. Os irmãos top. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero te pedir uma coisa: elimine as distrações. Guarde o coração para ouvir uma voz, a voz de Deus. Eu tenho certeza que quando acabar essa mensagem, você vai ter uma nova direção sobre a sua história. Em nome de Jesus. Eu só quero te pedir, antes de começar o vídeo, dá um likes. Curte o vídeo. Por que curtir o vídeo? Porque eu tô pedindo. Nem que seja por pena. Curte. Porque quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele manda para mais pessoas. E o nosso objetivo é fazer com que a mensagem chegue o mais longe possível. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo da família, no grupo da avó, do vô, manda para todo mundo, diz assiste. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Todas as segundas-feiras tem uma mensagem sem falhar há 4 anos para você aqui no canal. Uma palavra de Deus para você. Então se inscreve e vamos pro vídeo. Ninguém combinou nada e assim fica melhor. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso de número 40. Vamos voltar no 39. Marcos, capítulo 6, verso 39. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a grama verde. Amém. Ai, que lindo. Lindo. Eu quero fazer uma jornada, uma caminhada com você, de algo que eu ouço muito, que chega todos os dias. Pedidos de oração, de aconselhamento, de pessoas que dizem a mesma frase, e essa frase ela repete-se diariamente: calma o meu coração. Pessoas com a sua vida vivendo uma tempestade, vivendo um dia mau, um dia difícil, e quando dobram os seus joelhos ou quando conversam com alguém, a palavra é a mesma: eu preciso que Deus acalme o meu coração. Eu não sei se você consegue entender isso, mas tem vezes que a tempestade ela não é externa. A tempestade é interna, é aqui dentro. A gente olha à nossa volta e a gente não consegue entender ou explicar o que está acontecendo dentro de nós. A gente não consegue encontrar uma resposta do porquê estamos sentindo o que estamos sentindo. Então a gente pede socorro e diz: Senhor, acalma o meu coração. E eu preciso saber o que Deus faz. Eu preciso saber que milagre pode acontecer. E quando esse dia chega, porque ele chega hora ou outra, eu preciso saber para onde correr, porque aqui também mora um problema. No dia da angústia, muitos de nós não sabemos o que fazer, como reagir, e as nossas reações determinam as colheitas. Então nos dias maus, nos dias de angústia, nos dias de nervosismo extremo, nos dias que a gente não sabe para onde correr, essa palavra, acalma o meu coração, às vezes ela nem sequer sai também, porque a gente não sabe o que está acontecendo. É como se tivesse um vazamento de água, aonde a gente não sabe aonde é o buraco pela qual a água está entrando. E eu digo para você uma coisa: eu entendo a cada dia que Deus nos leva a pessoas específicas na hora certa com uma resposta. E eu oro para que esta palavra seja uma resposta de Deus na vida de alguém que esteja passando por isso agora.
Que o coração esteja vivendo uma tempestade, mas que hoje saia com o coração aliviado, respondido pelo Espírito Santo de Deus e compreendendo a maneira, o modus operandi, a forma que Jesus faz. Porque quando a gente entende os processos de Jesus, por mais que ele é maravilhoso, extraordinário e não está limitado àquilo que a gente pensa sobre ele, ele está além da nossa capacidade, mas existem coisas que Jesus faz que deixam sinais, termômetros, que nos ensinam a maneira que ele age. Eu quero começar dizendo para você o que acontece nesse texto, cujo qual eu digo que nós lemos agora, e parece que fica muito inconcluso. Olha, ele mandou todos se assentarem sobre a grama verde e separou em grupos. Assim, não entendi nada. Mas se preparar não só para entender, mas também para aplicar na sua casa, no seu coração, na sua vida. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus passou o dia inteiro ensinando. Que delícia! As pessoas estavam todas ouvindo Jesus, e Jesus maravilhoso, lindo, ensinando, e de repente a barriguinha começou a roncar da multidão. O pessoal começou: nossa, uma fominha? Será que tem um Starbucks perto? Pessoal assim: nossa, uma comidinha ia bem agora, hein? Um caldinho. E estava todo mundo com fome, e a Bíblia diz que Jesus já tinha dado pão. Só que o pão era a sua palavra, entendeu? Jesus tinha dado alimento, o alimento foi a tarde toda, só que era um alimento espiritual. E Jesus, ele não se preocupa só com o nosso espiritual, grava isso. Jesus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Jesus, ele é empático com aquilo que o ser humano vive. Tem gente que pensa que Jesus é alguém distante, que só vê a alma. Não, Jesus vê o seu corpo físico, Jesus vê as tuas emoções, Jesus vê o teu coração, Jesus vê você por completo. Grava: Jesus me vê de maneira completa. Fala isso para você nunca mais esquecer. Jesus sabe o meu nome. Mas meu nome é Xeroxon. Jesus sabe o seu nome. Ele sabe soletrar o seu nome. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem pessoas que desconectam Jesus daquilo que ele é. Ele se importa. Então agora eu olho para Jesus. Jesus está assim olhando para a galera. Vocês estão com fome, né, gente? Eu vou resolver essa treta de vocês. Vocês estão com fome? Então eu vou resolver essa treta de vocês. Vocês estão com fome? Então deixa para mim. Eu vou fazer uma parada maneira para vocês comer. Aí Jesus disse para os discípulos: gente, traz a comida aí para nós fazer um negócio. O que vocês têm de comida aí? Todo mundo já sabe. Tem gente que detesta dividir comida. Minha esposa é assim. Ela... Como assim a minha comida? Fui eu que pedi. Essa é minha. Irmão, imagina o discípulo: mas como assim? Nós não temos nada. A gente já comeu também tudo. Não tem mais nada. Acabou. Tá todo mundo com fome. E aí só que a Bíblia diz que tem um discípulo que vai pro meio da multidão dizendo: alguém tem alguma coisa aí? Alguma coisa para comer? Alguma coisa? Aí tinha um menininho. Um menininho bonitinho. Falou assim: eu tenho isso aqui. O que é? 5 pães e 2 peixinhos. Aí levaram para Jesus. O discípulo falou assim: Jesus, está aqui, ó. O André falou para ele: Jesus, está aqui, 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá para ninguém comer isso aqui. Era muita gente, era muita, mais de 5.000 homens, muita gente. Aí Jesus diz: não, dá aqui para nós, porque pode ser pequeno para você, para Jesus nada é. Eu vou repetir. Para você pode ser pouco, para Jesus é um milagre acontecendo. Sabe, para você pode ser pequeno, para Jesus é uma possibilidade de milagre. Jesus, meu lindo, meu Deus, delícia ouvir isso aqui. Jesus pegou o pãozinho, os peixinhos top, abençoou, pediu os cestos. Só que aqui começa uma parada que eu sou apaixonado. Jesus colocou a casa em ordem. Isso aqui é maravilhoso. Jesus chamou os discípulos e diz o seguinte: olha, antes de eu multiplicar, antes de eu fazer o milagre, eu quero que vocês se organizem. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Antes de eu fazer o milagre, vocês vão ter que colocar a casa em ordem. Se organizem. Jesus nunca vai multiplicar o caos.
Se a sua vida tá um caos, arrume a casa antes de pedir para ele entrar, porque se ele multiplicar agora, o caos aumenta, mas se você colocar a casa em ordem, o milagre chega. Jesus nunca irá multiplicar o caos. Grava isso. Tem gente que vive uma vida inteira totalmente errada, fazendo tudo de errado, mas quando o calinho aperta de Jesus, faz agora o milagre, parece que eu vejo Jesus dizendo: ei, bebê, calma, arruma a casa primeiro, prepara para o milagre chegar, porque senão não vai dar certo. Você tem que imaginar a cena. Jesus está com 5 pães e 2 peixinhos na mão, tem um monte de gente, tudo morrendo de fome. Já pensou se Jesus começa a multiplicar alimento, pão, peixe? Imagina a treta que ia dar, a confusão, o nego dando soco na cabeça do outro. E sai meu, que vai acabar, e o povo tudo revoltado, e dá o meu, comida aqui, e esse é meu pão, ele falou que era meu pão, isso aqui, pá, e briga, e tiro, e confusão. Jesus não vai multiplicar o caos. Eu quero que você entenda que nós, para vivermos aquilo que o Senhor quer, para colhermos dos milagres que só Ele pode fazer, haverá coisas que nós também teremos que fazer, decisões que nós também teremos que tomar, porque se o milagre chega sem que o caos esteja resolvido, o caos vai aumentar. Meu lindo, tem gente que deseja muita coisa, que pede para Deus muita coisa, mas se Deus desse tudo o que você pedisse, meu lindo, a tua vida estava pior do que está. Porque o caos iria aumentar. Você não pode receber aquilo que você não está preparado. Você não pode viver aquilo que você não está preparado. Porque aquilo que é bênção pode se tornar uma maldição se chegar na hora errada. Eu posso te dar um conselho? Eu posso te dar um conselho bem simples. Coloque a casa em ordem. Conserte o coração. Arrume a sua volta. Organize. Eu acho lindo, porque o cenário é simples. Jesus diz: vão para a grama, assentem na grama verde. Por que dar o detalhe da grama verde? Por que não falar só grama? Jesus está dizendo: vão para um lugar limpo, vão para um lugar limpo, sai do meio da sujeira. Você quer viver um milagre? Sai do meio da sujeira. Eu vou repetir: quer viver um milagre? Sai do meio da sujeira. Na sujeira o milagre não vai acontecer. Na sujeira o milagre não vai chegar. Na sujeira o alimento não será multiplicado. Na sujeira você não vai ver o sobrenatural. Agora experimente sair do ambiente da sujeira para o ambiente a qual Jesus está mandando. No texto Jesus diz: vão para as gramas verdes. Jesus está dizendo: vocês vão mexer com um milagre que eu irei fazer. Então limpem-se, vão para um lugar limpo. Agora tem outro detalhe. Jesus diz: sentem. Ah, meu lindo, só eu que sou hiperativo sei o que significa a palavra sentar. Quem é hiperativo sabe do que eu estou falando, irmão. Sentar é um veneno. A gente senta e fica assim, ó. Não é verdade? A gente... Acabou? Irmão, eu perco a atenção rápido. Se eu me desinteresso, eu perco a atenção rápido. É só Jesus para eu voltar. Porque eu sou hiperativo. É um probleminha da cabecinha da gente. Só que eu quero que você entenda. Quando Jesus diz senta, Ele está falando em pé, eu não vou fazer nada. Jesus está dizendo: enquanto você estiver ansioso, andando de um lado para o outro, eu não vou fazer. Enquanto você estiver correndo, batendo a cabeça para um lado e para o outro, não vai dar para realizar nada. Coloca o coração no lugar. Senta, baixa a bolinha, limpa, senta. Ele está dizendo: santifica, purifica. E senta, descansa. Ah, irmão, se a gente entender isso, quando a gente olha para os textos bíblicos, quando a gente olha, por exemplo, para Jesus chegando, andando por cima das águas, está todo mundo: nós vamos morrer. E aí Jesus diz: ei, calma. Jesus é maravilhoso, irmão. Está o cego Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus diz: vem cá, vem pertinho. Ei, calma. O que tu quer que eu te faça, rapaz? Aí diz: eu quero ver. Então pronto. Mas baixa a bola, segura, dá uma seguradinha. Fala para quem está perto de você, diz assim: dá uma seguradinha. Tem gente, tu entende que
Jesus, ele é muito inteligente. Obviamente é a plenitude da sabedoria. Jesus sabe como fazer. Eu digo para você, se o que eu vivo hoje, eu vivesse há 5 anos atrás, eu já teria me autodestruído. Porque o tempo e as estações foram feitas para ser respeitadas. A flor não foi feita para nascer no inverno. Se a flor nascer no inverno, ela vai queimar. A flor foi feita para a primavera. As folhas foram feitas para cair no outono. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua estação. E os tempos e as estações se respeitam. A flor vem na hora certa, as folhas caem na hora certa. O frio só chega na hora certa. Deus respeita o tempo e as estações, e nós também temos que aprender a respeitar os tempos e as estações e dizer: Deus, a flor vai chegar na hora certa, as folhas irão cair no momento certo, o verão vai chegar na hora certa, porque tudo que é feito fora de ordem dá problema. Se a flor experimentar nascer no inverno, ela vai ser bonita por poucos dias. Mas se a flor nascer na primavera, ela vai durar durante o tempo que a primavera determinou. Eu acho lindo porque Jesus, ele é incrível. Jesus diz para o Pedro: Pedro, acalma, Pedro, relaxa. Jesus nunca acalmou a tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Aleluia. Eu vou repetir para que você entenda. Jesus nunca acalmou uma tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Deus se preocupa com o que acontece à sua volta, mas muito mais Deus se preocupa com o que acontece dentro do teu coração. Até porque a palavra diz: do coração do homem procedem as saídas da vida. Se o teu coração estiver com problema, tudo à sua volta vai dar problema. Então, antes de tentar consertar o entorno, se preocupe em consertar o interno. Se preocupe com o teu coração. Jesus acalma o meu coração. Antes do pão ser multiplicado, antes do alimento, do milagre, da provisão chegar, acalma o meu coração. Eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de ser temporal e, sabe, com um exemplo prático para a gente entender. Você já comeu com pressa? Alguém já comeu com pressa? O que acontece se você comer com pressa? Você está com um pouquinho de nojinho de falar a palavra? A gente? Porque pode até entrar e a gente não engasgar, mas como caiu torto, como a gente está, sabe, num ambiente... Irmão, eu queria contar uma história minha, mas é melhor não contar. Tem gente que nem tomou café, vai ver um negócio desse, vai ficar... Irmão, melhor não, deixa. Eu só quero que você entenda que quando você faz algo de maneira errada, por mais que tenha vindo certo, não vai te fazer bem. E meu lindo, a comida pode ser maravilhosa, mas se você comer da forma errada, ela não vai te fazer bem. Por isso que eu amo a forma que Jesus diz: senta. Jesus está dizendo: calma, segura, senta. A gente tem que começar a olhar para as nossas expectativas de milagre. Como nós estamos esperando aquilo que nós queremos? De que maneira? Nós temos que agir, mas não desesperar. Nós temos que agir, mas não, sabe, tentar passar na frente de Deus. Imagina que num cenário de fome, todo mundo está com fome. Mas entenda que o que Jesus está fazendo é: gente, olha, eu vou alimentar todo mundo, vocês confiam em mim? Quando é Deus que faz, ninguém toma a frente de ninguém. Eu quero que você compreenda: não existe assento VIP quando se trata de Jesus. Não existe prioritários quando se trata de Jesus. Quando se trata de Jesus é para todos, para o povo. Eu quero que você grave: Jesus nunca faz nada por alguém, Jesus sempre faz pelo seu povo. Tudo que Jesus faz por mim, Jesus faz por você também. Tudo que Jesus faz por você reverbera em mim também. Somos um corpo só. Então, às vezes, a gente não quer sentar porque a gente tem medo de que alguém receba antes de nós.
Irmão, você já viu saída de avião, que agonia que dá a gente que está lá na última poltrona, levanta para sair primeiro do que quem chegou primeiro? Eu tenho muita vontade de colocar o pezinho no corredor. Nossa, caiu, que dó. Irmão, vai todo mundo sair do avião igual, né? Que coisa. Mas parece que dá um desespero. Eu fui entrar no avião agora, irmão. Eu não sou muito irritado, não. Eu sou sanguíneo, irmão. Eu sou igual a bombinha, aquelas bombinhas de festa junina. Paviozinho bem curtinho, mas a explosão é bem fraquinha também. Irmão, eu tô no avião, eu tô top, arrumando a minha malinha pra colocar. Daqui a pouco um doidinho pegou e passa a mala na minha cabeça assim, e colocou no BIM. O BIM é um negócio que coloca ali as malinhas em cima. Mas irmão, passou assim, ó, bateu na minha cabeça. Eu já, Senhor, põe teus anjos aqui, Senhor, senão... Aí eu segurei meu coração, eu não olhei para trás. E, irmão, quando eu menos espero, passa outra mala e vem aqui, ó, na minha orelha. Eu olhei para trás e falei, what are you doing, man? E o homem falou, o homem era chinês, irmão. Eu falei, nós vamos pro mesmo lugar, rapaz. Aí eu meti um portuguesão. Vamos pro mesmo lugar, irmão? Posso colocar minha mala também antes de tu arrancar minha cabeça com a tua? Aí o cara falou, irmão, deixa eu te falar. Todos têm o seu lugar. Deus sabe quem você é. Ninguém vai tomar o teu lugar. Você não precisa ter o desespero. Você não precisa tentar fazer rápido. Não. Ei, limpa. Na empresa, na vida, é tudo igual, meu lindo. Observa, se você tem um problema, não dá para ter um outro problema maior. Você tem que resolver o menor. Irmão, se você não sabe administrar recurso, e você já faliu uma vez, antes de ter recurso de novo, você tem que aprender a administrar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque senão você vai falir muito mais pior do que na primeira vez. Tem coisas que a gente tem que consertar primeiro para depois resolver. Irmão, você foi um péssimo namorado. Você tem que aprender a tratar uma mulher antes de namorar de novo, senão você vai perder tudo que você pegar. Nossa, falei sem querer isso, né? Mas tem gente que só maximiza o caos. Agora eu entendo, se você maximiza o caos, Jesus nunca faz nada no meio do caos. Pronto. Eu acho lindo porque todos sentaram. Pronto, esse é o segredo. Se é o que você precisa, eu sei o que eu preciso. Eu sei o milagre que eu preciso. E eu sei que o milagre não é meu, no sentido de que eu possa fazer alguma coisa. Eu só tenho um trabalho. Na verdade, 2. Eu tenho que limpar-me. E quando eu digo limpar-me, é sair do lugar, às vezes, da sujeira que impede do milagre chegar. As nossas atitudes muitas das vezes são os maiores impeditivos de os milagres de Deus chegar na nossa casa. As nossas condutas são impeditivos de o milagre chegar na nossa casa. É difícil admitir, mas muitas das vezes o milagre está à porta. Ele só não chega porque a gente não muda. A gente não aceita ser moldado e transformado por Deus. Eu sei que Deus faz, lindo, mas a gente tem que aprender a começar a consertar os nossos problemas. Porque sabe de uma coisa? Nós vivemos culpando Jesus, o resultado das nossas péssimas escolhas. E aí quando tudo dá errado, a gente diz, Jesus, se o Senhor não vier, eu estou no sal. Mas foi você que fez tudo. Então sai desse lugar, vai para a grama verde, senta. E o que acontece depois? Bom, o que acontece é isso aqui. Jesus pega o pão, pega o peixe, divide em 12 cestos. A conta já não fecha aqui, né? Porque você tem 5 pão, como que você divide em 12 cestos? A conta não fecha porque se você tem 2 peixes, como que você divide em 12 cestos? Essa é a graça do milagre. Milagre não dá para fechar na calculadora. O milagre não dá para colocar na ponta do lápis. Você nunca vai conseguir explicar aquilo que você chama de milagre, porque o do significado do milagre é não saber explicar. Milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se justifica, milagre aproveita. Não tenta fazer a conta nunca vai fechar, porque é graça. Jesus dividiu
12 cestos. A multidão se assentou em grupos. E os discípulos começaram a passar. Eu fico pensando a cabeça de quem viu, da multidão que viu. Tinha 5 pães e 2 peixes, mas ainda só tem 12 cestos, e nós somos uma multidão. Só que, entenda, o milagre aconteceu uma vez, você acha que o milagre vai parar de acontecer? Se já está dividido em 12 cestos, o milagre já começou. Então não levanta para ver dentro do cesto, apenas estende a mão para receber o que vai vir de dentro. Não tenta ver a conta, não tenta explicar, sabe? Tem gente que fica preocupado, meu Deus, mas será? Ajudou hoje, será que vai ajudar amanhã? Fez um milagre hoje, será que vai ter milagre amanhã? Isso é o Deus da provisão e do cuidado. O maná era exatamente assim. O maná caía todos os dias no arraial, e você não podia guardar o maná para o outro dia, porque senão ele iria apodrecer. O que Deus está falando é: eu cuido de você hoje, eu cuido de você amanhã, eu cuido de você depois de amanhã, eu cuido de você para sempre. Eu cuidei ontem, eu vou cuidar hoje, eu vou cuidar amanhã. Eu sou, entendeu? É o Deus dizendo: eu sou o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que... Não tente olhar dentro do cesto. Eu só estou traduzindo em palavras aquilo que a gente faz com atitudes. A gente recebe um milagre hoje e amanhã a gente já está descabelando. Mas será que ele vai fazer amanhã? Lindo se ele fez hoje. O que impede ele de fazer amanhã? A não ser que você sair da grama verde, levantar e ir para o lugar onde você estava. Então só fica no mesmo lugar. A Bíblia termina a história com todos comendo e sobrando cestos. Por favor, me ajuda, Bélgica. O milagre não vai acabar. Vai sobrar cestos. Tudo aquilo que Jesus coloca a mão não acaba. Vai sobrar cestos do milagre. Vai sobrar. O milagre hoje vai ser repetido em nome de Jesus. A Bíblia diz que todos se saciaram, ninguém ficou com fome. Só que acontece um fenômeno aqui. O fenômeno é a cara dos discípulos olhando um para o outro dizendo assim: caraca. Irmãos, estão tudo com uma cara assim estranha. Estão... Gente, tu tem cesto ainda aí? Tenho. E tem coisa dentro? Tem coisa dentro ainda. Aí o Pedro, por meio de calmar a vida louca, falou assim: gente, o meu cesto ainda tá cheio de pão e tá cheio de peixe. Eu passei dando para todo mundo. Eu até tentei esconder um bocadinho, mas tem mais do que eu podia imaginar. Glória a Deus. Existe um segredo aqui, é muito simples. Tem gente que é responsável para o milagre chegar na vida dos outros. Tem gente que Deus usa para o milagre chegar na vida dos outros. Eu vou te contar algo, por exemplo, agora, nessa tragédia que aconteceu em Petrópolis, nós fizemos uma campanha na internet de 24 horas para levantar recursos para que o recurso chegasse na cidade. Mandamos uma equipe com todos os voluntários da nossa associação evangelística que podiam ir. Eles viajaram a madrugada inteira, demoraram quase 18 horas para chegar na cidade, e nós levantamos 60 mil reais em 24 horas. Você pode celebrar o nome de Jesus por isso? Agora, eu vou dizer o que é isso. Os 60 mil reais que veio para nossa mão e que não é para nós, foi para o povo de Petrópolis, saiu do cesto de alguém.
Agora, olha que coisa maravilhosa. Eu vi o vídeo dos voluntários lá, dando kits de higiene, kits de comida, não só para aqueles desabrigados, mas para aqueles que estavam trabalhando, orando, sabe, levando. Olha que coisa mais linda. Alguém do outro lado tirou do seu cesto, e o cesto de outra pessoa foi cheio em um outro lugar. Todas as vezes que você entende que o milagre que Deus te dá não foi feito para você esconder, você faz com que o milagre se multiplica. Quando você lança na mão, na vida de alguém, o milagre que você recebeu, o milagre na sua vida não vai acabar. Eu quero aproveitar essa mensagem para dar um recado para você que doou lá para o pessoal de Petrópolis. Os cestos teus serão cheios e ficarão fartos em nome de Jesus. Se Deus te deu a oportunidade de segurar o cesto ao invés de estar assentado ao chão, não esconda o que está no cesto. Todo mundo está assustado. A Bíblia diz que eles guardam o cesto de comida no barco. E Jesus diz: vaza todo mundo daqui, porque agora eu vou despedir a multidão. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus está dizendo: vocês estão com cara estranha para dar tchau para essa galera bonitona aqui. Vaza todo mundo. Jesus falou assim: meu lindo. Jesus falava assim: ô meu lindo. Jesus era top, maneiro. Que lindo. Eu fico imaginando. Gente, vamos para o outro lado, que eu vou despedir a multidão e vou subir para orar, e daqui a pouco eu encontro vocês. O povo, tá bom, entrou no barco. Eu já contei essa história outras vezes. Mas o que eu acho lindo é Jesus ficando para olhar no olho de cada um e falar assim: comeu? Tava gostoso? Pode ir embora. Beijo. Tchau, gente. Fica com Jesus. Top. Pessoal tirando selfie, foto. Jesus nunca deixa algo inacabado. Ele começa, ele termina. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, a toalha estava nos ombros. Quando ele terminou de lavar os pés, ele secou. Jesus nunca deixa nada inacabado. Portanto, acalma o coração, bebê. Relaxa, elimina o caos, e pode ter certeza que quando o caos for reduzido, o seu lugar for o adequado e o teu coração estiver em paz, os cestos serão cheios de pães e de peixes, e o milagre chegará para você. Eu quero declarar no nome de Jesus: o milagre vai chegar para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos neste lugar. Nós entendemos a Tua palavra é viva, ela é real, ela é verdadeira, ela constrange. Entendemos, o milagre às vezes demora porque a gente ainda está no ambiente errado. O milagre às vezes demora porque a gente está inquieto. Jesus, que essa imperatividade saia da gente, que a gente acalme o coração, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem. Que a gente pare de tentar passar na Tua frente e deixe o Senhor controlar a circunstância. Para que a gente tente parar, para que a gente pare de tentar acelerar aquilo que vai chegar na hora certa na nossa vida, no momento certo na nossa casa. Deus, no nome de Jesus, estamos no lugar certo. Nosso coração se acalma, o caos é dissipado. Estamos preparados para receber o milagre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, montando aqui em Bruxelas, montando setup, e um dos maiores desafios que a gente tem é o idioma, né? Que Madrid foi espanhol a gente dá, eu ser pretito, sabe? Mas fora o inglês que a gente fica arranhetando, a gente fica perdido em algumas coisas, mas que bom que os contratantes aqui, toda a galera, eles têm nos ajudado a interpretar e a fazer
a tradução. Sinon, si on peut faire direct depuis la table, Oui, là-bas, oui. ele faz direto da mesa. Ah, então são 6 canais. São 6 C'est canais. 6 pistes alors. 6. O que Jesus falou? Saiam das aglomerações da lama, fiquem num lugar limpo, se dividam e assentem. Jesus, e que vive! Vai, Bruxelas, libera, libera! Falei, um anjo de luz. Encontrei, perguntei pra ela assim, é o meu jeitinho. Eu falei, oi minha linda, tudo bem? E ela levou um susto, maluco. Eu falei assim, o portão 20 é aqui? Desci um pouco da dormida, daquilo que Deus tem feito. O nome do evento é o maior dia da minha vida. Fala, meu lindo!